Quando a gente começa a ver esses números, poxa, tem dia que eu convirto a, deixa eu pegar aqui, um dia bom, por exemplo, foi esse, né, 22,58. Nesse dia que eu converti isso, como é que ficaram meus números, né? Quais são os indicadores? Porque assim, quando eu vejo o CPA, que é o custo por aquisição, a gente não sabe se o CPA vai acontecer, né? É tipo olhar um tempo nublado. Você tem que buscar, você não sabe se no fim das contas vai chover ou não vai chover. O que você tem que buscar são indicadores de chuva. Então você vê se o tempo está nublado, às vezes cheiro de chuva, às vezes um vento, enfim. Né? Isso tudo são indicadores de que pode chover. Tem hora também que a gente sabe que o tempo fecha, fica uma coisa que você fala, cara, vai chover, isso é inevitável, e aí não chove, né? A gente sabe disso. Então o CPA, ele é, quando você vê o custo por aquisição, a venda em si, ele é a concretização de uma tendência, né? Antes dele acontecer é só uma tendência, o que você pode ver são indicadores que vão te mostrar se está promissor ou não, né? Porque também, da mesma forma, fazendo essa analogia, se você vê o céu está muito claro, não tem uma nuvem, você fala, cara, é difícil chover, né? Então, o que você faz? Chover aqui, eu estou brincando com essa analogia, mas chover é igual vendas. Então, se você vê que não vai chover, não vai sair venda, o clique está caro no dia, enfim, quais são os indicadores? Aí você baixa o orçamento. E isso que eu estou falando para vocês é o princípio da escala, tá? Então, a escala é um momento onde você está colocando muito orçamento e você tem que ir acompanhando essas tendências para poder tomar as decisões, às vezes de hora em hora, no dia, né, em períodos, na parte da manhã, à tarde, à noite. Então, saber quais são esses números, analisar o que aconteceu, é importante para que a gente entenda quais são os números do projeto. E no dia a dia, bata o olho e fala, cara, isso aqui tá bom, isso daqui tá ruim, etc. E às vezes não faz sentido, e às vezes faz sentido, tá? Porque, por exemplo, aqui, quando saiu R$ 22 o CPA, né, o custo por aquisição, o CPM estava em 12, ficou, né, no dia em 12,39. Ó, 61 cliques no link. Se a gente dividir isso daqui por 3 vendas, foi mais ou menos 20 cliques para uma venda, né? Então, isso pode ser um indicador, mas olha, o custo por clique estava 1,11, estava mais caro do que na média, do que nos outros dias que às vezes nem saiu, né? Teve dia aqui que ficou mais barato, 97, 67, e não saiu como saiu lá. Esses são indicadores iniciais, tá? O CPM e o CTR, e o custo por clique, enfim, isso são indicadores iniciais. É como se você estivesse tentando saber se vai chover pelo vento, pelo aroma do vento. Tem indicadores que são mais próximos, né? Como, por exemplo, você vê muitas nuvens carregadas. Isso é um indicador mais fácil de identificar do que simplesmente olhando o vento. Então, isso daqui é um indicador primário. Se fosse o vento, você pode bater o olho e, através daqui, ter algum tipo de insight. O clique está 20 centavos. Poxa, então tá bom, vamos subir o orçamento para ver. O clique está R$ 4. Opa, pera lá. Né? Então, isso daqui são indicadores iniciais. Mas, muitas vezes, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o clique fica caro, mas converte. Então, outro indicador que é mais próximo e que a gente, enfim, deve olhar sempre é o checkout, o custo por checkout. Se você vier aqui em personalizar colunas, deixa eu pegar aqui e abrir, e escrever aqui a finalização, deixa eu tentar fazer isso aqui se a minha máquina virtual permitir, mas o checkout ele é um indicador mais claro se vai converter ou não. Sabe por quê? Clique nada mais do que uma tendência do checkout. Tá? Escuta isso que eu estou dizendo, grava isso que eu estou falando. A gente trabalha, então, com indicadores. Você não sabe se a venda vai acontecer até que ela aconteça. Você não sabe que vai chover até que chova. Então, você vê os seus indicadores do ambiente e você tem tendências, né? Então, os cliques aqui, custo por clique, etc., que eu estou falando que são os indicadores iniciais, eles são a tendência do checkout. Então, quando você vê isso daqui, é uma tendência de que pode sair checkout. Se o clique está R$ 5, vamos colocar aqui um clique caro, R$ 5 o clique. Cara, quais são as chances de sair um checkout com um clique a R$ 5? Pode sair, né? Mas se você precisar de 4 cliques para fazer um checkout, e cada clique custou R$ 5, você está falando de R$ 20 para sair um checkout. Então está muito caro, né? Pode sair o checkout,
só que é um preço muito caro, um custo muito caro e não vale a pena. Então, essa parte de custo por clique, né, lembrando que o custo por clique é uma relação entre o CPM e o CTR, a gente sempre falou disso aqui, é o indicador de tendência do checkout. Agora, o checkout, ele é um indicador de tendência da compra. Então, quanto que está custando o checkout? Está saindo barato esse checkout? Está saindo caro esse checkout? Deixa eu pegar aqui. Desempenho. Opa, eu dei bobeira aqui. Deixa eu colocar desempenho padrão. Vou ter que colocar aqui de novo a personalização de coluna. Deixa eu voltar aqui o checkout. Então, checkout, quando a gente começa a entender o checkout, a finalização de compra, isso é um indicativo, tá? Isso é um indicativo da venda em si. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, nesse momento, ó, dessa métrica que a gente está, desse dia que a gente está analisando, e é o seguinte, tá? Aqui, olha só, a gente faz com link de produtor, tá? Por isso que esse retorno do investimento fica maluco, porque é um link com comissão de 1%, enfim, sei lá. É um link com comissão reduzida. Agora aqui, ó, teve um dia que saiu, então, 3 vendas, o checkout estava 11,29 e foram 6 checkouts. 6 checkouts para 3 vendas, é isso, né? É isso, ó, 3 compras. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente começou a cada... Olha só esse cálculo. Veja isso, tente entender isso. 6 checkouts. A gente teve, se não me engano, 60 cliques, né? Isso, foram 61 cliques. Então, com 61 cliques, nós tivemos 6 checkouts. O que isso significa? Que a cada 10 cliques saiu um checkout. Então, saiu 60 cliques, 6 checkouts. Se eu estou vendo isso acontecer durante o dia, 10 checkouts, 10 cliques, um checkout. Opa, mais 10 cliques, um checkout. Então, isso óbvio que não acontece de forma regular, tá? Mas você começa a ter uma média ali do dia, na parte da manhã, na parte da tarde. E isso está promissor, porque olha aqui em cima, por exemplo, foram 131 cliques. Quantos checkouts saíram? 4. Se a gente dividir isso, vamos dividir isso daqui, 131 cliques, dividido por 4 checkouts. Foram 32. Então, eu precisei de 32 cliques para fazer um checkout. Aqui embaixo, eu precisei de 10 cliques para fazer um checkout. Então, isso está trazendo indicadores que está muito promissor sair checkout. E sair checkout é necessário para sair a venda. Assim como o tempo dar uma fechada, é preciso nuvens para poder chover, não é isso? Então, é indispensável que isso aconteça antes. Agora, se a gente está vendo isso acontecendo e o checkout está no custo bom, nós podemos tomar a ação, por exemplo, de subir o orçamento, ou então de baixar o orçamento, se está muito ruim, né? E essa é a visão que você tem que ter. Pode ser que saia muitos checkouts e não saia quase nenhuma venda, né? Mas, olha aqui, esse caso aqui extremo. Não era um dia de chuva, não é verdade? O que aconteceu aqui, ó? Quase o mesmo número de clique aqui, 61, aqui foi 59. E não saía checkout, né? Aí saiu um checkout, R$63. Cara, isso não foi um bom dia. Era difícil chover aqui nesse dia, né? Lembra, chuva igual a compra. Então, é complicado sair. Aqui poderia ter chovido mais, não é isso? Ó, o checkout estava num custo bom, 16 e pouco, e saiu só uma, mas beleza. Aqui, talvez, poderia ter saído 21 e pouco, saíram 4, né? Não saiu nenhuma venda, não choveu, mas tinha algumas nuvenzinhas ali por perto. Agora, olha, aqui a tendência de chover é forte, não é? A mesma relação, tá vendo? 51 cliques, dá 50 cliques, né? A cada 10 cliques, um checkout. O checkout estava na casa dos 12, e aí saiu 2 vendas. Então, começar a tirar alguns dias para analisar seus números é importantíssimo, para que você vire como é que era o nome lá, da tribo lá, o pajé, que faz a dança da chuva. Você consegue olhar o que está ao seu redor e vai começar a entender qual é a ação que você tem que tomar em cima do que está te retornando no dia ou num período. Se você conseguir ter essa visão, você consegue no dia olhar e falar, cara, hoje está promissor, hoje não está. Olha só o dia de hoje.
só ver o dia de hoje, eu volto aqui para falar com vocês. 20 cliques. A gente já viu aqui que em alguns casos nós conseguimos com 10 cliques fazer um checkout. Hoje já foram 20, não saiu nenhum checkout ainda, tá? Então, por enquanto, não está com cara de chuva, por enquanto não está. Aqui a gente viu que nós precisamos de 34 cliques para sair um checkout, e o checkout saiu nessa casa de 20 e pouco. E a gente começa a notar o seguinte, quando ele fica na casa de 20 e pouco, a venda não acontece, a chuva não acontece, tá vendo isso? Então, no caso desse produto aqui, ó, tá 20 e pouco, beleza, saiu um. Só que aqui também, ó, tá 20 e pouco, saiu zero, tá? 63, muito mais difícil. Aqui tá perto de 20, ó, 16 e pouco, não saiu, né? Aqui, olha, eu diria que abaixo de 15 reais chove. Abaixo de 15 reais tem grandes chances de chover. Por quê? Aqui, olha, ficou abaixo de 15 reais, 2 vendas. Aqui ficou abaixo de 15 reais, 3 vendas. Então, nesses outros aqui, ó, aqui está próximo de 15, como eu disse, podia ter chovido mais aqui, talvez teria feito venda, talvez não. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar. Mas o que eu estou fazendo aqui é pensando em voz alta com vocês, para que vocês comecem a entender qual que é a lógica disso que a gente faz, né? A gente, num primeiro momento, nós precisamos rodar alguma coisa e entender quais são os números que estão retornando para nós, para que então a gente possa tomar decisão. E é aí que muita gente empaca, muita gente emburra, muita gente desiste. Porque o cara ele não pode ter... Esse mercado de afiliados tem um problema muito grande em relação à mentalidade, como as coisas funcionam. O cara ele não pode ter pressa para ganhar dinheiro, senão a tendência é que ele perca dinheiro, né? Então você tem que rodar durante um tempo, você tem que olhar, analisar os seus números e estudar. Entra aqui, eu te ajudo a fazer isso. A partir do momento que você entende quais são os seus números, você tem mais segurança para tomar a decisão. Agora, entender os seus números não é garantia de resultado. Quem determina se vai chover mesmo no fim das contas, sei lá, é Deus, é uma coisa, é uma força que a gente não tem controle. Quem determina se vai comprar ou não um produto é um cliente, é uma pessoa, é um ser humano, e a gente não tem controle sobre ele. Então aqui a gente tem os mecanismos para enxergar tendências e tomar decisões mais assertivas. O que é importante entender é que você precisa tomar uma decisão coerente com o que está sendo mostrado, mesmo que a venda não saia. É você bater o olho e falar, cara, eu fiz o que deveria ser feito. Isso é o que deveria ser feito. Se não saiu venda, enfim, eu fiz o que deveria ser feito. Se eu continuar fazendo o que deveria ser feito, uma hora eu vou acertar em cheio. E aí o Facebook, claro, vai te ajudando, vai melhorando a inteligência, a distribuição, e você começa a acertar muito mais vezes do que errar. Você olha, fala, cara, hoje não está um dia de chuva, eu não vou investir muito, eu volto e coloco um orçamento mais conservador. Hoje está com cara de que vai ser bom, então subo o orçamento. Ou no caso de quem escala horizontal, né, vai duplicando campanha, você solta um monte de campanha, olha aquilo, fala, cara, essa daqui tá promissora, essa daqui não tá, essa daqui tá, essa daí vai desligando que não tá. Entenderam isso?